Boa tarde a todos. Mais uma vez estamos no ar aqui pelo YouTube, pelo Facebook, para trazer mais uma live do CIPAM e PAN-ABC, Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Grande ABC. Na edição de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o preparo, que as padarias vão ter para retornar às atividades em breve e conversar um pouquinho sobre como é que foi a questão da pandemia, como é que tudo isso está acontecendo dentro do setor. Os nossos convidados de hoje são a Cristiane Francese, da Padaria Kennedy. Oi, Cristiane. Oi, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo. Obrigado por estar participando. Imagina. A gente agradece por estar dispondo do seu tempo. E o nosso outro convidado é o Felipe Pereira, da panificadora Palácio do Pão de Santo André. Obrigado, Felipe, por estar participando, por estar dispondo do seu tempo aí com a gente. Eu que agradeço o convite. Tá ok, então, vamos lá. A ideia é a gente conversar um pouco sobre a pandemia, como isso está atingindo o setor, como é que o setor está lidando com essas situações, E eu queria estar começando a falar com vocês o seguinte: inicialmente, como é que a pandemia afetou o seu negócio, Cristiane, fala um pouco para a gente como é que a pandemia afetou o negócio de vocês. Então, aquelas primeiras semanas foram de muitas emoções, Então, inicialmente, ali antes de ter essa decisão do poder público de interromper o serviço e a alimentação, a gente já começou a observar que o próprio cliente começou a já ter receio, principalmente de se servir no buffet de self-service. Então, foi já o primeiro impacto na semana anterior do dia D, 23 de março. Então, ali já começou a gente a perceber uma mudança no comportamento do consumidor. Isso foi uma queda natural e até o Henrique acabou me ligando, o pai do Felipe, para perguntar como é que estava. E realmente estava, todo mundo com certeza deve ter sentido isso, As notícias eram aterrorizantes e as pessoas estavam com receio mesmo. Então, inicialmente, o próprio cliente já mostrou esse receio de estar se servindo. E aí, depois veio cada momento era uma coisa, tinha que ter os cuidados, colocar o álcool-gel, tudo, e aí veio a definição de que não poderia mais estar servindo nada, Então, é muito pouco tempo para você se readequar em estar fazendo alguma coisa, Então, de uma hora para outra, você fechar um setor, não é fácil. O que você faz com seus funcionários? Como você define, o rumo? Então, a gente já, desde o ano passado, a gente já tinha entrado nas plataformas digitais, com o Rappi, inicialmente, depois o iFood. Então, já teve essa migração, do público de estar pedindo alimentação em casa, mesmo porque já tinha começado a quarentena em muitos lugares. Eu lembro que ainda foi aquela última semana que meu filho teve aula, mas algumas mães já nem mandavam as crianças. Eu acabei aproveitando até o último momento de eu conseguir mandá-lo, porque aqui estava bem complicada a situação. E o comportamento do consumidor já mudou. A partir do momento que ele está em casa, com medo, e as notícias eram sempre as piores, não que melhorou muito o panorama do noticiário, mas você já sentiu essa diferença, Então, a gente já estava preparado para estar atendendo essas plataformas digitais, e a gente continuou servindo lanches aqui, e até hoje, se ainda tem problema com o cliente, às vezes o cliente se esconde ali num cantinho e abre o café e quer tomar aqui dentro da loja, Então, além de você ter que administrar todos os problemas, ainda tem que ficar administrando o cliente que não quer respeitar, Fora que não quer entrar de máscara, e acha que é o estabelecimento que está fazendo, sendo que é o poder público que decidiu que tem que usar máscara e a gente tem que respeitar isso, Okay. Então, eu vejo, não é um panorama fácil de trabalhar no momento,
Fora que não é só isso, né? Você tem que deixar o público na fila, do lado de fora, né? O cliente fica impaciente, aí tem cliente que vê fila, pega, vai embora. Então, todo esse cenário é novo para todo mundo, né? E você tem que controlar o teu cliente do momento que ele vai entrar na loja, ele não está acostumado com isso, né? Entendi. E para você, Felipe, como é que foi lá na Palácio do Pão, o início, quando a pandemia realmente começou a ter força dentro do Brasil? Bom, daqui não foi diferente do que a própria Cristiane já pontuou. Antes de decretado aí o fechamento dos estabelecimentos, a gente também já começou a sentir queda do fluxo de pessoas, né, principalmente para a área da alimentação, do buffet. E no momento que teve o fechamento, foi aquela questão de literalmente ficar sem rumo, ficar sem chão, sem saber exatamente o que fazer, até porque tinha-se poucas informações, não tinha aquelas questões de MP nenhuma definida, a gente ficou por um bom tempo um pouco perdido, porque a gente imaginava que o mais adequado era que os governos, né, tivessem atitudes coordenadas, e por fim não foi assim, aliás, até hoje não é assim que isso funciona, né, o que deixou a gente bem perdido num primeiro momento. Tem a questão de funcionários, tem a questão do teu local, tem questão de estoque que você tem, de itens que você literalmente para de usar, não pode mais vender. Então, foram todas questões que, num primeiro momento, deixaram a gente bem perdido, né? Posso dizer que, assim, meio que correndo atrás do rabo para tentar se localizar nisso. Foram dias, no início, bem dramáticos, porque era muita insegurança e muita incerteza, né? E hoje, passado já algum tempo, até já se vislumbrando aí uma reabertura, alguma coisa assim, a gente já tenta entender essa nova realidade a qual a gente está se adaptando aí, e agora vamos partir para o princípio de que vai mudar um pouco de novo, né, a partir do momento que tiver realmente a reabertura dos estabelecimentos. Tá, ficou claro que realmente, inicialmente, foi bem impactante para vocês, né? Semana passada a gente também teve aqui o Júnior da Brasileira e o Fábio da Transa também. Para eles não foi muito diferente do que aconteceu com vocês, né? Apesar que o Júnior falou que ele já vinha tentando monitorar isso, né? A partir de noticiários, do que estava acontecendo lá fora, mas quando chega a situação é sempre diferente, né? Não é que ela é maior nem pior, mas ela é diferente por vários fatores. Ainda dentro dessa questão, eu queria explorar o seguinte: vocês tiveram a loja reduzida, não puderam mais, a loja no sentido de proporcionar espaço para o cliente, não pode mais servir refeição e tudo. No caso, o setor de panificação e confeitaria respondeu bem? Inicialmente, ele atendeu às necessidades do consumidor, quando vocês não puderam mais fazer aqueles outros tipos de serviço, que era a refeição, os lanches, né, pizza na mesa, o serviço mais de alimentação. A panificação e confeitaria atendeu bem. E eu vou, não só o consumidor, atendeu também bem inicialmente para vocês. Começo com você, Cris. Então, na verdade, acho que assim, como o Felipe falou, né, você estava, por mais que você tenha acompanhando o que estava fazendo fora, a partir do momento que chega, você não sabe quando ia chegar, nem como ia chegar. Então, tem toda a questão de estoque, tudo que você estava preparado, todo um buffet preparado, então, pelo menos ali para aquela semana, você já está 14 dias no estoque praticamente pronto. Então, você teve que acabar, por mais que tivesse o delivery, não consome a mesma quantidade de comida que está atendendo o público aqui dentro. Mas eu acho que, assim, o comportamento do cliente mudou. Hoje a padaria está como abastecendo, né, as pessoas vêm
a parte de pães e mesmo confeitaria, parte de frios, né, tá com uma demanda, como eu disse, né, aqui na Kennedy a gente faz fila mesmo, tem horário, né, não é, eu vou falar para você que faz fila o dia todo, mas eles, principalmente no final de tarde, que é quando tem o maior pico, mas é aquela padaria de antigamente, vamos dizer, né, que as pessoas vinham para se abastecer, para fazer as coisas em casa. Então, não que elas deixaram de comer lanche, mas elas preparam as coisas em casa. Então, elas vêm até na padaria, compram os insumos que elas precisam e preparam as suas coisas em casa. Então, acho que assim, deu para a gente atender o cliente e continua servindo as outras coisas que a pessoa queira, tanto para levar aqui no takeaway, no drive-thru e na opção dos aplicativos. Lógico que isso não sana o faturamento que você deixou de ter com o serviço interno aqui. Ok. E para você, Felipe, como é que foi isso aí? Olha, foi de forma muito similar. Então, na verdade, se a gente for pegar hoje a movimentação no setor da padaria, que a gente considera a panificação e confeitaria, além da parte de restaurante, que foi onde houve a queda, né? Nós literalmente mantivemos o número, né, vamos dizer assim, a nossa venda, e chegamos a aumentar um pouco na parte de frios e na parte da própria confeitaria. Mas veja, essa questão desse aumento em cima disso é uma questão assim de 5% em cima de uma venda normal que a gente tinha nesses setores, o que não valida, assim, ou não faz frente a uma perda de metade do faturamento que, no caso da nossa loja, né, da nossa casa, vinha da parte da alimentação fora do lar, que é aquilo que a pessoa consumia aqui, né? Então, a gente perdeu a parte do almoço, a parte de janta, a redução toda da parte de lanches, mas para a gente foi até uma surpresa, porque logo num primeiro momento a gente achou que o fluxo de pessoas ia cair a ponto de estragar também, vamos dizer assim, todos os setores da padaria, mas graças a Deus a gente conseguiu aí manter um fluxo de pessoas para a parte de pães, doces, bolos, a parte de mercearia, né, de conveniências, e isso tem, vamos dizer assim, mantido um fluxo muito similar ao anterior, tá? Claro que o fluxo total de pessoas cai, porque eles não estão mais vindo na parte de alimentação, e o fato da gente estar ali nas entregas, né, fazendo delivery, ajudou a não cair tanto também, ajudou a gente a manter o mesmo patamar nisso, porque a gente se adaptou a essas questões para ter esses produtos que antes as pessoas vinham buscar só aqui, para estar também ali no delivery, né? Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta aí para os dois a respeito disso. Vocês acham que, a partir do momento que tudo isso está acontecendo, né, vocês adaptaram o negócio de vocês, o consumidor também está se adaptando, mudando um pouco de comportamento, você acha que, de certa forma, isso pode mudar um pouco o modelo de negócio padaria, em alguns aspectos, ou não? Eu falo, a Cris? Fiquem à vontade. Fala aí, Felipe. Eu vou deixar a tela aberta para os três aí. Bom, eu imagino que a alma da padaria ainda continua sendo a parte ali de panificação e confeitaria. Mas a gente enveredou muito para o lado do restaurante, né, o lado da alimentação fora do lar. Eu quero crer que a forma como ela se apresenta vai ser diferente, que até então era muito forte o self-service, e eu já não acredito mais muito nesse modelo pós-pandemia, tá? Mas eu não creio que as pessoas vão perder o hábito de consumir fora de casa. Eu imagino que seja algo lento, gradativo, que as pessoas vão retornar, mas não vai ser a mesma coisa, tá? A reinvenção ou o novo normal que tanto se fala,
na verdade, vai ser uma adaptação da realidade anterior e com essa questão de pandemia, de doença que a gente tem vivido hoje, mas eu quero crer que ainda tem questão, assim, social, histórica, muito enraizada ainda nas pessoas, para a gente falar que vai ter uma mudança total de consumo, tá? Mas vão ter questões de adaptação mesmo. A gente sabe que, por exemplo, entrega veio para ficar definitivamente, não vai ter como recuar disso, as pessoas, até então, hoje passa a ser uma necessidade, e a gente sempre soube que era um conforto, né? E vai voltar a ser um conforto de novo, deixar de ser uma necessidade, mas vai estar muito mais enraizado no hábito de consumo das pessoas, né? Então, a gente sabe que tem coisas que realmente vão mudar, mas eu acredito que a gente ainda vai viver dias aí não tão distantes de uma normalidade. Não estou pregando aí um apocalipse, não. E para você, Cris? Eu acho que a parte do self-service aqui na Kennedy a gente não vislumbra adotar isso médio prazo, porque acho que como já se mostrou no começo da pandemia, que o próprio público já quis ter um afastamento, né? Porque é um sistema que não tem jeito, né? Eu nunca fui muito fã de self-service, eu como pessoa. Mesmo porque não tem, por mais proteção que tenha, que você coloca aquela cobertura, as pessoas estão conversando, as pessoas pegam no pegador, a pessoa pega o pegador do arroz e enfia no feijão. Então, é bem, bem difícil ali. Uma vez eu lembro que numa reunião de vigilância sanitária, uma das pessoas da vigilância falar, vocês deveriam colocar elásticos ali para educar as mulheres a prender o cabelo antes de se servir no self-service. Hello, né? Como que você faz isso? Acho que não tem como. Então, assim, o brasileiro não tem essa consciência. Tanto que no primeiro momento ali, que antes de interromper o serviço, que era estar disponibilizando maiores locais com álcool gel, tudo. Gente, eu coloquei um álcool gel ali do lado das bandejas, eu não precisei trocar o álcool gel. As pessoas chegam direto, não passam no banheiro, não lavam a mão e vão direto se servir. Então, assim, self-service, eu acho que vai ser uma coisa que vai demorar. Se é que vai voltar, se vai voltar em outros modelos, estão pregando aí de repente, ter um funcionário para servir. Mas aí eu acho que fica com muita cara de bandejão, né? Então, o cara não vai querer ser servido, né? Servir ali é uma coisa meio estranha. Então, acho que vai ter que partir para essa parte de pratos rápidos, né? Ou um sistema à la carte mesmo, para estar oferecendo essa alimentação novamente. Eu penso assim um pouco como o Felipe, eu acho que não o brasileiro, os paulistas, eu acho, né? Tem muito essa coisa com padaria, gosta de vir na padaria, tomar seu café, o seu pão na chapa, e fazer uma pequena reunião com amigos, né? Quantas vezes não ligam aqui na Kennedy e perguntam, eu posso ir até aí tomar um café? Não pode, ainda não pode. Então, você vê, assim, tem essa ansiedade do cliente, dele voltar para dentro da loja para querer tomar o seu café e comer os nossos produtos, né? Então, eu acho que assim, o que vai mudar mesmo, eu acho que self-service nesse primeiro momento, por um bom tempo, não vai rolar. Apesar que a sociedade brasileira em si tem a memória curta, né? Então, assim que tiver uma vacina, e se é que tudo se estabiliza, talvez ninguém vai... A praticidade, eu acho que o grande lance do self-service é a praticidade, né? Porque se você for ver em questões de desperdício, o desperdício do self-service é muito grande. Ok. Então é isso. A gente falou um bocado aí sobre hábito de consumo, mudança de comportamento, né? Eu queria saber o seguinte, entre as opções de produto que os clientes pedem ou levam, né? Óbvio, hoje vocês estão com o portfólio de produtos menor, né? Algumas tiveram que reduzir, até porque não faria muito sentido servir determinadas coisas, não pode. Quais são os produtos
vamos tirar o pão francês, que mais tem sido pedidos via delivery, ou que o cliente leva, ou se vocês quiserem falar de produto específico, qual setor está empurrando mais isso? Fala aí, Felipe. Eu acho... Pode ir, Cris. Não, pode ir, Cris. Tá, eu acho que foi como o Felipe falou, o setor da parte de panificação em si, todos os produtos de panificação, tanto confeitaria, os bolos secos, tudo para facilitar mais a vida, e assim, o que você sente um aumento mesmo, assim, bem visível, é mesmo na parte de frios. Já se vendia bem frios, mas hoje a demanda de frios é bem grande, né? Tanto que os pedidos não são pedidos de 200 gramas, ninguém leva 200 gramas, a pessoa leva 600, 800 gramas. Então, às vezes, e mesmo no próprio aplicativo, a gente vende as porções no aplicativo de 200 gramas. Dificilmente você vê um cliente pedir só 200 gramas, né? Pede 2, 3 vezes o kit de mussarela, do presunto. Então, assim, eu percebi uma demanda grande na área de frios, e os pães também aumentou, porque se ele vai levar frios, ele vai precisar compor isso para fazer um lanche. E a parte de mercearia também, né, que é da conveniência. Então, já está aqui, então já compra o que tiver. Até a gente tem um mini mercado, praticamente, temos um pouco de produtos de limpeza. Então, se a pessoa já está aqui, se ela está precisando, ela já aproveita para levar, porque as pessoas estão saindo menos à rua. Então, ela vindo aqui, a gente tendo tudo que ela precisa ali, numa emergência para levar, ela já aproveita essa vinda, esse deslocamento que ela teve de vir até aqui e acaba levando outros produtos. Então, acho que essa parte mesmo, não dá, é difícil falar, não é um produto, né? Mas eu acho que o setor, foi como o Felipe falou, não que deu esse aumento de setorizado dentro da padaria, sanou o que caiu na parte de refeição, não sanou. Né? Não teve assim, falar, não, eu deixei de faturar X ali na alimentação, mas tudo isso eu consegui reverter para o balcão, de pães e frios. Não conseguiu reverter tudo. Mas, assim, comparado, se você comparar só esses setores, você vai ver que teve uma pequena melhora, mas que não compensa o que você deixou de faturar lá atrás. Então, e assim, querendo ou não, a gente está agora tem que se pegar nas datas dos momentos, né? Porque nem agora é festa junina, então a gente está correndo atrás de produtos de festa junina, oferecendo produtos de festa junina. A gente acabou criando uma aba dentro dos aplicativos de arraial em casa, e estamos trabalhando em cima dos produtos de festa junina. Então, assim, você tem que ir tendo os insights rápidos e aproveitando o momento, né? Tá muito essa coisa, faça sua festa em casa, faça a festa no Zoom, faça o seu arraial, e a gente tem que ter esses produtos para ofertar para os clientes, né? Então, tudo vai indo de momento. Então, agora a gente está no momento da festa junina aí. A hora pode aproveitar, né? Porque, assim, até eu, na hora de montar o cardápio, eu falei assim, gente, o que as pessoas gostam de comer na quermesse? Porque não vai ter quermesse esse ano. E todo mundo sabe, eu não sei como que é lá próximo da Palácio do Pão, mas eu tinha uma quermesse enorme aqui, que é da Igreja da Santíssima Virgem, que, querendo ou não, tirava um público meu de dentro da loja para o pessoal ir para a quermesse. Então, eu fui atrás de ver produtos que as pessoas gostam de comprar na quermesse, que elas não vão ter quermesse para comprar. E aí, ela vai achar aqui com a gente. Então, acho que você tem que ir indo atrás das oportunidades que estão surgindo. Dessa oportunidade, porque a pessoa não vai ter onde ela ir, né? Fazer festa junina, nem na escola, nem na quermesse. E, Felipe, para você, quais foram os produtos que acabaram deslanchando ou criando mais pedido pelos clientes? Bom, a gente aqui, tirando o mote de questões especiais de datas, né? Agora junho, teve Dia dos Namorados, anteriormente Dia das Mães. Algumas das coisas que a gente está vendendo muito bem são cestas de café da manhã. As pessoas hoje não estão podendo se encontrar, é um aniversário, é uma festa, uma lembrança, então isso foi algo que a gente está fazendo com certa... teve um aumento bem considerável em relação a isso.
A parte de pães e de bolos secos, principalmente, a gente sentiu um aumento razoável, e nisso a gente também precificou os itens de forma a ser mais, vamos dizer assim, mais interessante para o cliente. Então, a gente deu uma revisão aí de custos e fez uma precificação unitária ajustada para alguns produtos. Tiramos alguns de linha, a gente focou naqueles que dão mais resultado, vamos dizer assim, que tenham um custo menor, que tenham um markup mais interessante, e focar nisso, porque como o consumo caiu, a gente tinha que escolher, olha, entre vender 10 itens ali, é melhor você ter 5 que dão um resultado melhor. Então, a gente trabalhou essa parte de ajustar itens com o melhor resultado, com uma precificação ali que a gente colocou, que é o valor facial, né, aquilo que está na etiqueta para o cliente, até um pouco reduzido do que a gente já tinha antes. E foi, vamos dizer assim, essas atitudes acho que ajudaram a gente a levantar um pouco a parte de panificação mesmo, parte de baguetes, pães. A gente sentiu muito a parte de pães salgados e baguetes mais simples, né? Não as recheadas, mas aquele um pão rústico com azeitonas, a parte de baguetes, pão italiano. Isso a gente percebeu que aumentou bastante. E os frios, como a Cristiane falou também, uma puxada assim que é até engraçado para a gente, na verdade, foi um pouco inesperado, mas que faz sentido pelo momento que a gente tá vivendo aqui. E o que acontece muito hoje também é engraçado, são os pedidos inusitados, né, das pessoas que querem o que você nem tem na loja, mas te ligam perguntando se você entrega. Então, assim, pô, eu quero sorvete, eu quero cigarro, eu quero pipoca, eu quero revista. As pessoas tentam, parece que assim, englobar todas as necessidades dela num lugar só, né? E a gente sabe que, principalmente aqui em São Paulo, padaria pode tudo, né? Tem de tudo, até pão. E tem algumas coisinhas inusitadas, assim, de pedidos de coisas que você nem imagina que a pessoa vai pedir para uma entrega. Mas é isso. Bacana. Deu para perceber realmente que, né, teve que ter muita adaptação aí, teve que ter muito cálculo, refazer muita conta, tentar administrar de uma forma melhor, né, o que tecnicamente acabou sobrando para vocês atenderem ao consumidor. Outra coisa que eu queria perguntar em cima dessas mudanças foi a questão de funcionários. A gente sabe que teve demissões, que tiveram afastamentos. Como é que vocês procuraram preparar a equipe de vocês? Que tipo de trabalho vocês têm feito ou estão fazendo aí para manter a equipe não só motivada, porque é uma preocupação que sai do contexto apenas de você ter o seu emprego, você tem a questão da saúde. Como é que vocês estão trabalhando a equipe de vocês nessa questão toda aí do coronavírus? Cris? A gente, né, principalmente inicialmente, já fizemos bastantes reuniões, né, lógico que tomando todos os cuidados, a gente não ficar aglomerados, né, e sempre sendo transparentes com eles do que estava acontecendo, do quanto o faturamento estava caindo, do motivo das demissões, né, por que a gente optou em acabar demitindo uma parte da equipe, principalmente o pessoal voltado para a parte do buffet. E acho que a transparência é a melhor arma aí que a gente tem com eles, né, e sempre parte de estar reforçando com eles os hábitos de higiene. Não adianta também eles só terem hábitos de higiene aqui dentro da empresa, que eles têm que ter os hábitos de higiene também na casa deles. Tem uma parte da equipe que trabalha dia sim, dia não, então, para eles tomarem cuidado, que não é o dia não, que eles não vêm trabalhar, que é para eles irem ficar saindo por aí, para eles se resguardarem, porque se um vier para cá contaminado, pode contaminar a equipe inteira, né? Então, a gente reforça muito essa parte. Agora também estão controlando a temperatura de todo mundo, que eu sei que isso não é
tão efetivo, né, porque nem sempre a pessoa com Covid, com sintomas leves, nem sempre ela tem febre, né, então também não é uma certeza que você vai tirar uma temperatura do funcionário que ele está isento de tá doente. Aí a gente afastou os maiores de 60 anos, né, então alguns a gente já colocou de férias. E assim, a equipe quem ficou aqui na Kennedy, a gente sentiu que realmente abraçou a ideia, né, de lutar junto com a gente pela sobrevivência do negócio. Que tanto tem que o negócio sobreviver, para eles também ter a garantia dos empregos, né. Então, eu tenho muito a agradecer à minha equipe, que eles estão mesmo engajados com o que está acontecendo no momento, e assim, a gente vai conversando e rezando, o negócio é rezar para ninguém ficar doente. E para você, Felipe, como é que foi isso aí dentro da Palácio do Pão? Bom, mais uma vez, de forma muito similar ao que a Cristiane colocou, a princípio, a gente sempre com a questão de orientação e seguindo o que vinha também do poder público, né? Então, a questão da utilização de máscara, a gente, além da máscara, tem o face shield. Dentro da padaria, a gente mexeu na parte de vestiários, mexeu na parte do refeitório. Fizemos, sim, algumas rescisões, infelizmente não era possível manter a equipe inteira. Fizemos adequação de horário de funcionamento da loja, horário de jornada de trabalho de funcionários. Então, assim, teve um trabalho, claro que isso não aconteceu da noite para o dia, isso é um trabalho que a gente vem fazendo desde do começo, né? Como a Cristiane falou, eu quero até fazer aqui as palavras também da equipe que permaneceu aqui com a gente, né? Um agradecimento especial para todos eles, porque realmente quem ficou aqui vestiu a camisa, tá? Porque sentiu de verdade que o impacto foi forte, foi pesado, mas o pessoal, eu tenho percebido que não está mais naquela questão de, esse não é o meu trabalho, eu não posso mexer a mão esquerda se mexer a direita, sabe? Agora o pessoal mexe os dois braços. Então, tá uma questão interna, assim, que o pessoal parece que está mais unido, tá? Está mais junto e está mais compreensivo com a situação que está acontecendo, tem trazido ideia para a gente também de coisas, olha, isso podia ser diferente, vamos mudar aquilo, vamos fazer aquilo, tal coisa de outra forma, vieram dar ideia para a gente economizar energia elétrica, para reduzir consumo de água. Então, veja, são coisas que a gente percebeu do pessoal, assim, que estão motivados a fazer dar certo, permanecer com seus postos de trabalho, manter o negócio, porque realmente, assim, não é só a Palácio do Pão que está passando por isso, né? São todo o mercado no país inteiro, no mundo inteiro. Então, acho que todo mundo está sentindo aí o pezinho da sua responsabilidade para colaborar com a continuidade dos negócios, né? Então, um agradecimento especial para todo mundo que ficou aqui e que está realmente vestindo a camisa para a gente poder atravessar essa. Bacana, é um reconhecimento perfeito que vocês estão fazendo, sabe? O funcionário, né, como todos nós, tem a preocupação, né, pessoal, a questão da saúde. Eu acho que essa valorização de vocês está corretíssima, né? Quero agora fazer uma menção aqui, agradecer a Seara, que é uma dos nossos apoiadores no evento, né? Nas nossas lives, agradecer a empresa pelo apoio que tem dado a gente. Agora, vamos passar para o novo normal, né? Que em breve, aí, com os protocolos, as aberturas sendo disponibilizadas para o comércio, eu quero saber de vocês o seguinte, né? A gente está caminhando para o novo normal. Regra de distanciamento, higiene, os controles, controle de temperatura, algumas coisas vocês já citaram, né? De que forma vocês estão se preparando
para a hora que isso realmente... Olha, agora, a partir de agora é com vocês, a padaria pode começar a servir, vai ter que seguir esses protocolos. Como é que vocês estão tentando já antecipar algumas coisas ou se preparar para isso? Cris? Então, na verdade, tá tudo muito assim... a gente está muito dependendo do que está sendo resolvido com o restaurante. Então, se a gente for observar a fase agora amarela, que está escrito com o restaurante, eu não sei se eles mudaram, se eles estão tentando negociar, seriam áreas externas. Então, aqui na Kennedy eu não tenho nem como atender esse público em área externa. Então, nesse primeiro momento, então, eu não poderia nem me valer desse recurso de estar voltando a atender o cliente. E como eu disse lá atrás, eu acho assim, o cliente tem essa vontade de voltar, mas a gente não tem como medir isso ainda, se ele vai ter essa vontade mesmo, porque a gente tem observado muito o que está acontecendo em shopping. Não está tendo aquele público, né, que o pessoal, de repente, estava esperando, porque as pessoas estão muito receosas em sair. Principalmente, acho que a gente está falando de um público de classe média alta, que tem essa condição de estar fazendo home office. Não estamos falando ali do pessoal mais de periferia, porque se você for ver o que está acontecendo na periferia, está todo mundo na rua o tempo todo. Eu vi tanto uma reportagem do Shopping Interlagos no primeiro dia que abriu, e tinha fila para entrar. E na contrapartida, se você fosse num outro shopping mais centralizado, não teve essa fila. Então, é bem difícil saber exatamente o que você espera. Aqui na Kennedy, no nosso espaço, respeitando todas as questões de distanciamento, entre mesas, tudo, eu conseguiria atender no piso inferior, no máximo 20 pessoas. Então, a gente está muito avaliando o que realmente a gente vai fazer nesse momento. Ainda não falar para você, já tomamos uma decisão exata do que vamos fazer, talvez vou trabalhar ali com um cardápio reduzido. Eu acredito que, num primeiro momento, se for ter essa abertura, de repente vai ser permitido, sei lá, servir só coisas mais rápidas, mais breves, para as pessoas não ficarem aglomeradas aqui dentro por muito tempo, porque a gente sabe, né, uma refeição à la carte vai demorar muito mais, né, de repente um lanche, um salgado, uma fatia de pizza, é uma coisa que o cliente consome mais rápido. E para você controlar esses clientes sentados nessa mesa, vai ser um desafio muito grande. Né? Eu não sei o que o Felipe pensa disso daí, mas eu não tenho ainda não está pronto, ainda não está pronto o que a gente vai decidir. Acho que a gente vai mais sentir ali qual vai ser a procura do cliente e aí sim a gente tomar as ações. E outra coisa, eu sinto falta de ter informação de quais seriam esses protocolos. Eu não sei se o sindicato já tem alguma coisa escrita, mas eu sinceramente, só sei algumas coisas da parte que está sendo definido com o pessoal de restaurante. Você está mudo, Luiz. Oi. Agora sim. Agora voltou. Tá bom. Antes do Felipe falar, na realidade, existe um protocolo que foi lançado pelo governo do estado, eu estou com ele aqui em mãos, né, que é para bares, restaurantes similares a onde está se encaixando a padaria, né? Tem uma questão de distanciamento social, higiene pessoal, limpeza, higienização de ambiente, o uso da comunicação, tudo tem que ter comunicação. Mas realmente, assim, fechado, ainda não tem, porque vai ter que ter adaptação. Uma coisa que cabe para restaurante que é à la carte, ou restaurante que tem mesa externa, não vai caber para padaria. Óbvio que vai se tentar um desenho que, né, chegue próximo para todo mundo, porque também fica muito difícil criar várias leis para todo mundo, várias regras, né? Mas vamos ver. E para Palácio, como é que vocês estão vendo esse retorno, Felipe? Bom, a princípio, o que a gente pensa aqui é avaliar tudo com muita cautela. A gente sabe, a Cristiane bem deixou claro, que a partir do momento que você tiver uma reabertura, a gente trabalha com um público que às vezes não é um público que vai sair desembestado aí a voltar aos seus hábitos, né?
Dentro da padaria, o que a gente até agora fez foi a questão de sinalização, de indicação, de higienização, de distância. A questão da parte da Copa, a nossa ideia é que realmente não vai voltar a buffets, e não tão cedo, não sei nem se volta, é focar na parte de pratos rápidos, e a gente desenvolveu não, a gente fez um cardápio, né, adaptativo agora nessa parte do Covid, que a gente tem pratos do dia, então a gente imagina que sejam pratos aí que venham a permanecer nesse momento de reabertura. A questão do distanciamento na loja, a gente, como a Cristiane disse, ela tem, a casa dela é similar à nossa em questão de espaço físico ali na parte de alimentação, então a gente consegue ter 20 lugares num andar. A gente tem um mezanino que comporta, se reduzido, perto de 60 pessoas, mas é uma questão que a gente imagina fazer aberturas parciais, até para sentir o próprio público, a procura, se isso realmente vai acontecer ou não, porque a gente também tem a questão de demanda por funcionário, por atendimento, que a gente já vê de forma que o atendimento não vai ser exatamente como era antes, ali na mesa, pegando pedido, o pessoal já tem falado até que, cardápio, todo mundo mete a mão, e como é que eu vou mexer com isso? Então, a gente já vislumbrando alguma questão aí de fazer uma operação que o pedido seja feito no balcão e depois retirado no próprio balcão, mas realmente não está 100% definido, como a Cris disse, ainda tem algumas questões que a gente precisa saber do próprio poder público de como isso vai ser definido mesmo de operação. A gente sabe que, com certeza, o que fizerem para bares e restaurantes vai servir para essa área da padaria, né? Eu imagino aí que já estejam trabalhando em conjunto com isso, mas a gente tem o nosso sentimento é de cautela. Eu até falo aqui que, olha, vai abrir, por exemplo, imagina, mudou a fase para a fase amarela, da laranja para amarela no dia X. Olha, eu tenho certeza que nesse dia eu não vou operar na fase amarela, eu vou aguardar um pouquinho, eu vou sentir do próprio cliente, a gente vai conversar com os colegas aí também, de outras casas, compartilhar ideias, porque a gente não quer pagar o preço do pioneirismo, vamos dizer assim. Às vezes investir em alguma situação, recontratar funcionários ou até aumentar o número de pessoas, sendo que a gente não tem certeza se a demanda realmente vai atingir o nosso ponto de equilíbrio ali, porque a gente tem que se preparar de forma até financeira para isso, porque você vai comprar mais itens, você vai ter um estoque, de repente, alterado. Então, neste momento, a nossa questão é de ter cuidado e ter questões assim, levar em consideração que não vai mudar da noite para o dia, não vai ser uma reabertura que vai mexer com toda a realidade. E o fato de esperar alguns dias, de repente até uma semana, é porque a gente também tem o receio de que nessas fases possam acontecer algum tipo de retrocesso, né? De repente, olha, foi para a fase amarela, aí vai todo mundo desembestado e a semana seguinte volta para a laranja, tem que fechar tudo de novo. Então, é uma questão que para a gente, assim, eu até tenho visto alguns vídeos, conversado com algumas pessoas, porque assim, agora tem coach para tudo, agora tem até coach para sair do Covid, sabe? Tipo, olha, saia na frente, você vai estar... Eu tenho meus receios, porque assim, para mim todo coach é um cara frustrado no próprio negócio, sabe? Porque se o negócio dele desse certo, ele não era coach, ele estava tocando o negócio dele. Então, tem algumas questões aí que colocam, que eu acho que tem que ser levado em consideração, você está preparado e tudo, mas o preço do pioneirismo, assim, de ser o vanguardista de alguma coisa, de sair fazendo, às vezes é caro demais. Então, a gente, por questões de hoje, está assim, com recursos muito escassos, com a padaria trabalhando numa situação de, tipo, sabe, vende o almoço para comer a janta, e a gente não está muito propenso a fazer grandes investimentos ou grandes alterações numa reabertura sem ter algumas certezas. Beleza, eu queria agradecer aqui a audiência que a gente está tendo, né, da live,
E, por falar na questão de protocolos, o presidente do sindicato mandou a seguinte mensagem. Oi, Luiz, o seguinte, acabei de participar da live e o setor vai estar entregando os protocolos junto com os bares e restaurantes, vai ser igual. Então, inicialmente, vamos trabalhar com protocolo igual dos nossos companheiros aí de bares e restaurantes, né? Na realidade, parece que vai ser o que inicialmente vai acontecer, mas aquela questão de ter que desenhar algo diferenciado, né? Para cada um fica um pouco trabalhoso. E também teve um comentário aqui do Edilson Alves, a indústria tem um papel fundamental nesse momento de reconstrução e de adaptação aos novos tempos, a Seara não desfrutará isso, estamos abertos a construir com padarias o melhor caminho. Eu espero mesmo que os fornecedores, não só a Seara, como outros, estejam aí cada vez mais próximos. Eu acho que as necessidades mudaram da relação, as necessidades não são só o preço, o prazo, mas eu entendo que é hora do fornecedor contribuir também com ideia, com criatividade, com alguma coisa que possa agregar ao negócio. Óbvio que a gente está falando para o setor num todo, né? Nós temos padarias de níveis diferentes, algumas podem precisar de algumas situações, outras não, mas é importante também que exista essa parceria dos fornecedores com o segmento. Vocês chegaram a comentar, e eu gostaria que vocês pudessem ir um pouquinho além, porque foi só uma passada sobre o assunto, que é o seguinte, o tradicional self-service, vocês acreditam que essa modalidade de alimentação vai resistir? Sem chance. Eu não acredito. Apesar que tem muita gente que acredita que botar vamos colocar umas luvas descartáveis e fazer o consumidor trocar luva, não sei. Eu acho que veio como um alerta e as pessoas estão muito assustadas com isso, apesar de que não tem nenhum tipo de comprovação de que Covid se passa pela alimentação. O problema não é o alimento em si, mas o problema é ali você pegar no pegador que o outro cliente acabou de chegar, que não foi no banheiro, que não lavou a mão, que não se higienizou, e todo mundo está pegando aquilo, né? É o celular em cima da bandeja, tá na fila do selfie mexendo no celular, depois pega lá no pegador. Então, foi como eu falei no começo, eu acredito que vai demorar, se voltar, vai demorar muito. Mas eu não sei, a gente vai ter que dar respostas meio rápidas, porque, assim, como o Felipe falou, essa coisa de prato do dia, e você ter ali aquela quantidade já adiantada para você ter um atendimento rápido, porque o lance do self-service é a velocidade, tanto para nós, né, que é bem mais rápido você abastecer aquelas genes, e o cliente se servir é muito mais rápido. Mas todo mundo vai ter que se readaptar. Então, mas muita coisa vai mudar, né? Vai ter muita gente que vai continuar em home office, né? Que nem acho que o que estava sendo deslumbrado para um futuro distante, com a pandemia se antecipou. Então, com certeza, as empresas estão vendo que tem condições, sim, de trabalhar, né, no sistema home office. Então, talvez a pessoa não vai ter essa pressa tão grande de ter aquele horário contado para se alimentar. Então, eu não sei. A gente, falando em self-service, né, a gente aqui, com uma medida de segurança com os funcionários, a gente suspendeu, né, a questão do buffet, que eles também tinham, e hoje a gente fornece marmitas descartáveis para eles, né, tudo descartável, já como mais uma medida de segurança para eles não compartilharem talheres, nem pratos, nem nada, né. Então, a gente tomou esse cuidado também na parte da alimentação dos próprios funcionários. Mas, voltando ao buffet, eu acredito que esses buffets aí, mesmo em grandes churrascarias, que, na verdade, você não ia mais para comer carne, né? O pessoal ia lá para comer o buffet.
Então, vai ter que rever tudo, né? Acho que vai ter que voltar. Tem muita coisa que está se voltando, né? A gente está meio retomando um pouco o passado, né? Então, talvez... Eu não acredito em muita coisa que o mundo vai mudar, que a humanidade vai mudar tanto. Mas eu acho que algumas coisas as pessoas vão tirar um pouco mais o pé, né? Tudo bem que é uma hora de almoço, a gente aqui, por exemplo, tinha muita gente que vinha das montadoras, então o cara sair lá de uma Mercedes, vinha até aqui na Kennedy, ele já perde um tempo de deslocamento, então o cara precisa ser uma refeição mais rápida, né? Mas eu acho que a gente vai ter que ter essas opções, igual o Felipe falou, um prato do dia, e a pessoa é o que tem para hoje, vai ter que se adaptar, ou vai comer um lanche, eu não sei. Quisera ter uma bola de cristal nesse momento para te responder todas essas perguntas. Entendi. Felipe, para vocês, como é que vocês avaliam isso aí? Olha, além da questão sanitária do buffet, que tem todo esse porém aí de, olha, alguém encosta a mão ou saliva em cima do alimento, cabelo e tal, isso sempre foi controverso. E eu também não sou a favor de que as coisas, de que a gente também não se exponha a nada, porque senão a gente como humanidade não tinha chegado onde chegou se não tivesse um pouquinho de anticorpo, né? Mas nessa questão que fica evidente por conta do coronavírus e tal, e que todo mundo tá prestando atenção nisso, em meios aí de higienizar, como que vai ser, eu não acredito que o buffet volte imediatamente. Eu não acho que vai ser uma coisa assim que não vai existir mais. Mas eu acho também que foi um caminho que quem começou a trabalhar com alimentação seguiu, por ser alguma coisa que você pode proporcionar escolha para o cliente. Então, você tem ali uma série de opções, o cliente pode se alimentar, e naquele mesmo buffet ele pode montar dezenas de pratos e variações e combinações diferentes. E isso que eu tenho certeza que atraiu para o brasileiro gostar tanto desse meio de alimentação. Mas não vejo que isso é uma continuidade para imediato. Vai ter que se partir para pratos prontos, ou o prato do dia, né, ou o famoso PF, para que a gente tenha a agilidade. Só que, além da questão sanitária, a gente tem também a questão do custo. O buffet custa caro. Custa caro manter todas aquelas opções para o cara vir escolher se quer, se não quer. Dá muito desperdício. Né? É bem complicado trabalhar. E eu vejo até uma matéria que eu estava lendo sobre churrascarias, né? E até que a Cris falou, eu lembrei da matéria. Um dono de churrascaria que até falou, olha, finalmente eu vou voltar a vender aquilo que eu sempre vendi, que é o churrasco. Eu já nem sabia que, sabe, aquela coisa de, tem até carne aqui, se você quiser. Porque a pessoa ia para o buffet e ficava ali, o buffet de uma churrascaria não é diferente da gente como padaria, mas tem lá comida japonesa, você tinha peixe, carne, frango, dezenas de acompanhamentos e guarnições e salada, e é um volume enorme de comida que gera um desperdício absurdo. Então, eu vejo que, de repente, é o momento de realmente reavaliar essa questão dentro da padaria, não só pela questão sanitária, mas pela questão do negócio em si, do custo que isso tem para o empresário, tá certo? Para manter aquilo ali. E eu quero crer que vai mudar alguns hábitos. E a gente também não pode esquecer que não vão ser só as padarias que vão reabrir, né, a parte de alimentação. A hora que reabrir, vai reabrir geral. Um monte de restaurante vai abrir junto. Então, eu até falo, olha, eu não sei como é que vai estar o mercado, vamos dizer, não sei. Muitas empresas vão continuar, vão estender home office. Tem empresas que estão em layoff, tem empresas que reduziram seus funcionários. Então, eu imagino, e a gente vê aqui, por exemplo, fornecedores. Tinha-se muito atendimento a fornecedor, hoje é tudo WhatsApp, computador. Aquela coisa que a própria Cris falou, olha, a gente evoluiu aí uns 10, 20 anos nessa questão em meses, porque tudo aquilo que se planejar vai acontecer, vamos tirar as pessoas e vai ser tudo mais online e tal, e simplesmente aconteceu. E nessa situação, a gente sabe que pessoas vão deixar de ir para as ruas, de ficar andando por aí, um vendedor não precisa ficar batendo perna para tirar pedido, o cara com um celular hoje, o cara tira 200 pedidos no dia.
Então, eu imagino que vai existir, inclusive, uma demanda menor por consumo, assim, dessa forma, e que nessa questão até o tempo, né, que a Cristiane falou, o cara tem 1 hora para ir almoçar e voltar, às vezes vem de longe e tal, tem que ser levado em consideração, mas acho que vai mudar bastante isso, e a gente só vai ter certeza mesmo do quanto isso vai impactar para os nossos negócios a hora que realmente iniciar isso daí. Só para acrescentar, o presidente mandou uma informação aqui, olha, que pelo protocolo podemos trabalhar com self-service, desde que coloque tipo franco-americano ou 1 ou 2 pessoas fazendo o trabalho de colocar no prato. Aí vai tipo de encontro bandejão. alguma... vai de encontro tipo também bandejão. você vai ter que ter gente ali atrás para fazer esse tipo de Vai trabalho, rolar, entendeu? sabe? Quando você tem um serviço franco-americano num jantar, alguma coisa, você tem lá 2 ou 3 opções para você escolher de guarnição ou de principal. Não é a realidade do buffet, que existe hoje. Claro, poderia ser adaptada, mas eu não acredito nisso. Eu acredito que, de repente, é uma das coisas que a gente aqui também já conversou, é de você ter a montagem de pratos que pode ser feito na hora. A gente já trabalhava isso à noite, por exemplo, com massa e crepe, até uma parte de japonês ali, que a pessoa preparava na hora para você ali na sua frente. Então, esse eu acredito que ainda vai continuar acontecendo, mas o serviço franco-americano, do jeito que são os buffets hoje, vai ficar com cara de bandejão mesmo, como a Cristiane disse, sabe? A pessoa olha, para te falar que tem gente aqui, a gente organiza, e eu acho que a maioria dos buffets é assim, a gente organizava saladas, guarnições, carne, e tinha gente que tinha um método de montagem de prato diferente, que o cara queria começar pela carne, depois na salada, depois eu pego a guarnição, o cara ficava fazendo bagunça na fila. Então, você imagina isso para um atendente, colocar no teu prato. O cara, às vezes, eu quero uma sujeira de arroz e um monte de feijão, né? E vai ser muito impraticável. O brasileiro, principalmente em padaria, ele está muito acostumado com tudo personalizado. É tudo do jeito dele. Se não for ele que faz, a padaria faz do jeito que ele quer. Você imagina o cara lá, vai demorar meia hora para montar o prato do cara. Não vai rolar. Realmente, assim, deu para perceber que a mudança vai ser bem radical em certas questões, né? Você vai ter que optar se vai querer ter esse tipo de atendimento franco-americano ou não, se você vai querer trabalhar à la carte. Eu acho que os negócios... É onde mas aquela pergunta da questão do modelo de negócio. Algumas coisas vão mudar, vão ser obrigadas ou vão ter que sofrer essas alterações. Olha, a gente está chegando no fim. Eu agradeço muito, né, o tempo que vocês dispensaram para a live. As opiniões, os comentários foram extremamente importantes. E, assim, vamos ver o que a gente consegue, né? Eu, inclusive, estava lendo hoje um texto de uma empresa de pesquisa que eu vou ler para vocês aqui antes da gente encerrar. Não sabemos como projetar cenários no contexto atual. Esse é um dos maiores desafios. Pouco sabemos sobre quanto tempo a quarentena permanecerá. Haverá, de fato, um lockdown ou a liberação? Como acontecerá? O distanciamento entre as pessoas é uma realidade na mudança do comportamento. Todos estão preocupados com o coronavírus, por diferentes motivos. E dúvidas surgem de como se dará a retomada. Uma coisa é certa, temos muito a fazer. Eu concordo, a gente vai ter muita coisa para fazer, muita modificação, vai ser um negócio assim que vai gerar do setor um trabalho redobrado, uma análise redobrada do negócio, né, para se readaptar. A padaria, como o Felipe falou, é o local onde o consumidor ele já estava habituado a ter o produto dele, na realidade, né? Quando a gente fala de lanche, né? Na padaria é o único lugar onde você tem o X-tudo, onde o cara tira ou acrescenta alguma coisa, né? X-tudo, só que o meu pode ser sem ovo, ou o meu pode ser sem presunto, ou pode tirar o presunto e botar mortadela, né? Então, assim, isso vai ser uma coisa que
vai impactar muito o consumidor e vai acabar impactando vocês de certa forma, porque as coisas vão mudar. Mais uma vez, eu quero estender aqui, em nome do sindicato, os meus agradecimentos à participação de você, Cristiane, pelo tempo dispensado. Imagina. A você, Felipe, também, muito obrigado também pelo tempo dispensado, né? Eu que agradeço bater esse papo aqui. Foi bastante produtivo, a gente agradece bastante a vocês e espera aí numa nova oportunidade a gente estar falando novamente, mas com um pouquinho mais de alegria e de que as coisas tenham mudado para a nossa saúde e tenham mudado para os negócios, né? A gente tem que ter o compromisso de depois fazer a live do sucesso, sabe? Aquela que vai juntar todo mundo que fez live e falar, sobrevivemos. Concordo com você, sobrevivemos. Tá certo, Felipe. Mais uma vez, muito obrigado a vocês, viu? Por terem participado. Imagina, obrigado a você. Falou, um abraço a todos. Tchau. Até mais.